Grupo Cristal de Comunicação, a gente começa agora o Cristal Notícias com o tema Estratégias Eleitoral. Você pode nos acompanhar, como eu falei, pelo Facebook, pelos 93.5, enfim, e depois nas redes sociais, os nossos cortes também. Mas eu quero saudar agora, bater um papo com os nossos convidados, a nossa diretora do Grupo Cristal de Comunicação, Terezinha da Paulina, que foi deputada estadual, tem uma bagagem impressionante, que vai conversar com a gente. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Lima, boa tarde, ouvintes e seguidores, né? Nós voltamos com vocês já. Paulo Geminiani, jornalista, seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui com a gente no Grupo Cristal, Paulo. Obrigado, Lima, por ceder o seu espaço um pouco pra gente, né? Boa tarde aos ouvintes da Clube Cristal. E o nosso querido Matheus Cerdeira, que é influencer e ativista político, conversando com a gente pela primeira vez, eu acredito, aqui no Grupo Cristal. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Lima. Na verdade, eu já estive aqui já há um tempo atrás, era ali no outro estúdio, num programa da Cacá. Né? Você já esteve aqui? Estive aqui uma vez só. Ainda sou mais acostumado com a internet, ainda tá dando um gelinho na barriga. Não, mas já vai rádio ao vivo. Esse gelinho já vai passar, já você sabe que todo dia. Mas também gostaria de deixar também o meu boa tarde para todos os ouvintes, para Terezinha, para o Paulo, para o Lima, marido da minha amiga Valéria. Manda um abraço para Valéria. Opa! E a gente agradece pelo carinho e lembrando que esse friozinho na barriga todo dia tem. Todo dia, independente do que você vai fazer no rádio, é assim, né? Friozinho na barriga. Bom, sejam bem-vindos e a gente começa falando então já a nossa primeira pergunta, que é sobre o que mudou na maneira de fazer política. O tema hoje é estratégias, né? Na política, estratégias eleitorais. E esse é a nossa primeira pergunta. O que mudou na maneira de fazer política? Terezinha da Paulina, o que mudou? Conta pra gente aí. Pois é, vocês sabem que eu aprendi a fazer política lá atrás, com Paulina de Moraes, né? Que é minha mãe, com a cultura daquele momento. E hoje, olhando para a política, a gente vê que mudou significativamente. A tecnologia, a globalização, o comportamento dos eleitores, não é? As novas ferramentas de comunicação forçam essa mudança orgânica da política, não é? A digitalização. O Paulo está aqui comigo e ele fala, eu sou do tempo analógico. Sim, ele é do tempo do rolo, do cassete, do CD, do vinil, né, Lima? Cartucheira. Cartucheira. Nós também. Mas o mundo digital chegou, não é? E outro dia, perguntando para um companheiro de trabalho aqui, eu falei, o que vem agora, né? Porque nós passamos por tudo. Passamos pelo vinil, pelo cassete, pelo cartucho, pelo rolo, pelo pendrive, na nuvem. E o que me respondeu o Adriano? Você lembra, Adriano? Que foi a inteligência artificial. Como é que nós vamos lidar com isto, não é? Mas, de qualquer forma, hoje, vivendo já a pré-inteligência artificial, nós percebemos que a política se dá não só através de rádio, televisão, visita, panfleto, trio elétrico, não é tão gostoso. Hoje se dá através do Facebook, do YouTube, do Instagram, do TikTok e assim por diante, do Twitter, quando ele está liberado, não é? Hoje os políticos falam direto com os eleitores. Antigamente eles usavam intermediários, ferramentas intermediárias, né? Então nós temos também um agravante com tudo isto, que eu poderia dizer que é muito ruim, que é o aumento da desinformação. Porque quando você libera a internet para receber qualquer tipo de comunicação, você recebe também muitos fakes, muitas mentiras, não é? E isso daí é um tal de repassar, principalmente quando como é que eu falo, majestoso, quando é significativo, né? Cria um fake news, uma notícia falsa, não é? A política populista, a imagem pessoal, o espetáculo que eu quis dizer. Quando se cria um espetáculo através do fake news, isso aí vai que nem pólvora, né? Corre, né? Mas também aumentou muito a transparência, não é? E nisto nós temos que dar um destaque para a rádio, viu, Lima? Viu, Paulo e Matheus e você, querido ouvinte? Quando você coloca um debate na rádio, nós vamos ter uma pergunta só sobre isto, você mostra a transparência, porque aí a pessoa pode se mostrar
não é? Dizer exatamente o controle emocional que essa pessoa tem, ou não. E também nós vivemos hoje uma crise nas instituições. Antigamente, ordem judicial se cumpria. Hoje se discute, não é? Se contradiz na própria internet, e esse descrédito que a gente vive na instituição afeta diretamente a nós todos que somos idealistas e que nos sentimos impotentes para resolver essa credibilidade que está se acabando. Então, as mudanças refletem um cenário político mais dinâmico, é verdade, não é? É mais rápido, tanto que o dia parece que é rapidinho, já acabou o dia. Mas mostra também muitas notícias más, erradas, não é? E que isso daí se prolifera, não é? Isso daí faz com que a manipulação pública por parte, seja do bom ou do mal, aconteça. E essa eu cito como as principais mudanças. Paulo, o que você acha? Bom, Terezinha, vou ser bem honesto com você, eu senti falta dos comícios. Ah, sentiu, né? Em cima do caminhão, aquela festa, eu senti falta. Apesar de que hoje, como você falou, está tudo moderno, tudo completamente diferente. A campanha política hoje é mídia, é na internet. É no Face, é no Twitter, é no Instagram. É por ali que se faz política hoje em dia. Eu senti falta realmente do corpo a corpo, se bem que foi feito agora. Mas não é como antigamente, mudou tudo. O judiciário hoje, ele é político, ele não é mais judiciário. E sem falar que ele analisa, ele legisla, ele executa, ele condena, julga, condena, tudo. Então, mudou tudo. Antigamente não, antigamente era cada qual no seu lugar, no seu quadrado, não é mesmo? Eu penso assim. Matheus agora. Então, Terezinha, assim, eu concordo quando você fala que ela ficou mais dinâmica, porque eu entendo que hoje em dia ficou mais humanizada a informação. E ela é muito rápida, até porque as pessoas na internet, elas gostam da situação rápida, ela quer ver ali, por exemplo, em um vídeo de 2 minutos, ela quer entender o problema, a solução e a causa, em 2 minutos, e tem assuntos que são mais complexos, né? Então assim, como ela ficou mais humanizada, qualquer um tem um celular e pode gravar um vídeo e fazer o que ele quiser, na verdade as pessoas, elas não têm o comprometimento com a verdade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma mídia tradicional, ela tem que ouvir os dois lados, tem que abrir espaço para os dois lados. Na internet não, porque é a sua opinião, é o que você pensa, né? A sua fala, né? E também a gente passa, por querendo ou não, por uma falência das grandes mídias no conceito social, né? Então, por exemplo, hoje em dia, se eu mando um vídeo pro Paulo, ele tende a acreditar mais no que o vídeo que eu tô mandando para ele do que se ele estiver passando na Globo. E vice-versa. Se é que ele vai ver a Globo. Exatamente, se é que ele vai ver. Já faz tempo que eu não vejo. Eu também já faz alguns anos. E hoje em dia na verdade, você acaba usando a televisão para ver o quê? O próprio YouTube. Se quiser, você vai ver um vídeo ali, você vai ver os streams, né? Netflix, Prime Videos, enfim. Então, dificilmente você acaba entrando, né? Para ver um jornal hoje em dia. Então, acho que isso tornou muito dinâmica realmente a rede social, ficou mais humanizada. E o que eu acho que é bom, por um lado, mas também tem os seus riscos, como qualquer coisa, né? Assim como a grande mídia, ela tinha um comprometimento com a verdade, mas também às vezes não tinha, né? Ela condicionava, direcionava para aquilo que ela queria, né? Então acho que nesse lado é bom essa coisa da internet. E principalmente que na internet a situação ela tende a ser muito real. Tem que ser real. Não adianta, por exemplo, você pode ver que os políticos que mais fizeram vídeos nos últimos anos, aquela coisa de edição, parecendo filme, né, não tiveram o mesmo resultado que às vezes um cara ali atrás com uma roupa surrada falando no celular. Ela é muito real. A internet, real, as pessoas ou gostam. Ou não, né? Depende. Sim, eu digo real nesse sentido da pessoa, né? Ser o que ela pensa. Eu acho que 90% é tudo fake que vem da mídia da internet. Então 90% é tudo fake. Então você tem que me passar seu WhatsApp para mim começar a mandar conteúdo para você. Você tá ruim e as suas fontes de informação que estão ruim. Eu até assisto você no outro lá no TikTok. Eu acho muito legal, eu dou muita risada com o que você faz. Mas na minha opinião, politicamente falando, a parte política é fake, é mentiras,
Nós vamos falar mais Uma sobre parte, esse assunto ainda. Foge um pouco da realidade porque você cria nela, né? Dificilmente é exatamente o que acontece. Aí eu tenho que usar as palavras de um líder político aqui de Itapeva que fala: na rádio a gente tem certeza do que está falando, porque é dada a outra parte o direito de resposta. Foi o que o Matheus falou. Exatamente. Então ponto, eu sim. tenho que realmente valorizar a rádio por isto, porque se cita nomes, imediatamente o nosso jornalismo convida essa pessoa que foi citada. E isto traz uma transparência e uma realidade que foge um pouquinho da internet, no meu ver, não é? Tere, nós Eu estamos... acabei de- Perdão, Eu Paulo, acabei pode. de falar com o Paulo, seu marido, a respeito de rádio. Eu trabalhei 25 anos em televisão, puramente. Mas trabalhei um mês na Rádio Capital com o Gil Gomes. Nem era contratado. Ele me chamou, eu fui lá com ele. Para mim foi muito melhor que os 25 anos de televisão, Tere. Rádio é mágico. Rádio é mágico. Rádio é fantástico, né, Lima? Manda É ver, verdade. De repente, a gente tem mais um convidado aqui, que é o nosso querido Takeuchi, que é empresário, advogado, também o professor Carlos Matos, professor da Unesp. E falando sobre esse assunto, sobre o que mudou na maneira de fazer política, a gente tem também depoimento do nosso querido Takeuchi. Então, vamos ouvir? ouvir? Vamos ouvir. O que mudou na maneira de fazer política? Com o advento das redes sociais, muita coisa mudou, né? Aquela velha forma de fazer política, de panfletos, santinhos, cada vez mais vai caindo no desagrado da população. Muita sujeira, né? As caixas de correio lotadas. Não há necessidade desse tipo de coisa hoje em dia, né? Com o advento das redes sociais. Aliás, muitos daqueles que desejam no futuro concorrer, disputar um cargo, ele tem esse instrumento que, da mesma forma que pode ser muito bom, pode ser muito negativo, né? Porque hoje ninguém esconde mais nada de ninguém. Então, a gente vê assim, uma pessoa disposta a concorrer, ela tem que ser trabalhadora desde sempre. Aquela história de deixar para os últimos 6 meses, vamos trabalhar agora, vamos correr atrás agora, não funciona mais. A rede social expõe todos. E como tudo na vida, você vai ser amado e você vai ser odiado. Então, o advento das redes sociais veio para transformar a política no mundo, não é só no Brasil, é no mundo. Takeuchi, empresário, advogado. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte, Tere, com o nosso debate, a nossa conversa. Já a gente vai falar sobre as pesquisas com resultados tão diferentes feitas na mesma data. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Stal Notícias, nossa equipe está aqui, a nossa querida Tere, Paulo Geminiani, Matheus, e a gente vai falar agora sobre as pesquisas com resultados tão diferentes feitas na mesma data. E nós temos um áudio do professor Carlos Matos da Unesp falando sobre esse tema. Vamos ouvir. Os debates eleitorais desempenham um papel importante nas campanhas, tá? E podem ter um impacto importante nas eleições, influenciando tanto a percepção dos eleitores quanto o resultado final. Num debate, é onde que se forma a imagem do candidato. Um debate, ele não se acaba quando se encerra. Na verdade, a repercussão que ele vai ter nas mídias e redes sociais, tá, é uma consequência importante, tá certo? Para definir algo que o brasileiro gosta muito, o vencedor ou o derrotado no debate. Muito bem, professor Carlos Matos da Unesp falando sobre as pesquisas com resultados tão diferentes feitas na mesma data. Paulo Geminiani, qual que é a sua opinião com relação a isso? É aquilo que eu falei no bloco anterior. Trabalha-se muito em fake nas pesquisas, principalmente como nós vimos aqui em Itapeva, não é? Você veja bem, tivemos um candidato que trabalhou com 51% a campanha inteira, né? Aí o outro candidato estava empatado praticamente, tecnicamente, com o primeiro e deixaram a vencedora em terceiro lugar, não é mesmo? Quando ela lançou a pesquisa dela, para mim foi a real,
que segundo o Generci me disse que a campanha dele encerrou, a pesquisa dele encerrou dia 27 de setembro. E eles lançaram no dia 5 de outubro, era real. A Duque estava atrás do Gé. Só que do dia 27, quando eles encerraram a campanha, até o dia da eleição, mudou, né? E aquele problema que teve aqui também no debate fez com que a Duque desse uma alavancada na pesquisa que foi maravilhosa. Então, para mim, pesquisa, 99% é fake. Matheus Cerdeira, qual que é a sua opinião com relação a esses resultados tão diferentes? É que assim, né? A pesquisa, ela aponta o que você quer que ela aponte. Essa é a verdade. Né? Então, eu acho que isso tem demonstrado a falência dos institutos de pesquisa, até porque hoje em dia no Brasil, você tendo um CNPJ, você abre um instituto e vende pesquisa. Né? Então, a pessoa compra e você também tem várias formas de fazer uma pesquisa. Você tem a qualitativa, você tem a quantitativa. Então, por exemplo, a quantitativa eu posso perguntar aqui agora quem gosta de Coca-Cola. Se 2 falar que gosta, 3 falar que gosta, eu não gosto. A gente tem aí quase 80% mais ou menos. Aliás, 75% das pessoas gostam de Coca-Cola. Posso fazer isso. É uma pesquisa quantitativa. Analisei uma quantidade, parti de um princípio menor e expandi para algo maior. Assim como eu posso fazer a qualitativa, por exemplo. Eu quero ouvir somente quem está usando o fone de ouvido. O Lima, eu não gosto de Coca-Cola, então eu pressuponho que 100% não gosta. Né? Então ela aponta o que você quer. Para mim, que gosta de bastidor político, a pesquisa ela serve não para apontar quem vai ganhar, e sim o que eu devo trabalhar naquela campanha, o que o candidato deve trabalhar. Então, por exemplo, numa qualitativa, vamos ouvir o que as pessoas da zona rural de Itapeva estão falando que é a necessidade delas. Ali você vai identificar um problema naquela pesquisa, você vai pegar o candidato e vai falar, vamos trabalhar esse tema. Você vai fazer um conteúdo, você vai fazer um vídeo falando sobre esse tema. Então, para mim, a pesquisa serve para isso. Ela não serve para apontar quem vai ganhar ou não. E a pesquisa fake tem um detalhe. Ela incentiva quem está perdendo aquela pesquisa para trabalhar mais. Então, o vencedor numa pesquisa que é fake, ele dá a vitória para o terceiro colocado, segundo colocado, tranquilamente. Sim, é a tentativa de você fazer uma manobra psicológica que se chama de efeito de manada. Você vai soltar uma pesquisa falsa falando que o A vai ganhar e você espera o quê? Que vários eleitores vá naquela manada e falar, se ele vai ganhar, eu vou votar nele. Tem essa também. Né? Terezinha. Vamos lá? Agora, eu acho que pesquisa é uma ferramenta de trabalho, como disse Matheus, não é para direcionar até a sua fala naquele espaço físico onde você está, e também é um retrato daquele momento, não é? Claro que tem fatos novos que mudam a pesquisa para lá ou para cá. Ela é muito volátil, ela não é fixa. Então, como tem muitas pessoas que fazem pesquisa, nós fazemos aqui na rádio para poder atender melhor nossos ouvintes. É uma ferramenta de trabalho, não é uma ferramenta eleitoral, mas é uma ferramenta que nós usamos para agradar os nossos ouvintes. Não é? Então eu acho que é super válido você fazer uma pesquisa qualitativa, aonde direciona as suas ações dentro de uma empresa, dentro de um grupo político, não é? E claro, quando a pesquisa é mentirosa, é fake, que tem a má fé, ela visa sim mudar votos daqueles que estão indecisos, transformar o voto útil para não perder uma eleição, como culturalmente ainda muitas pessoas pensam, né? Não vou perder meu voto, então eu vou com este porque vai ganhar, e se baseou num fake. Isso é muito ruim, não é? Mas a tendência é realmente isso passar, não é? Porque muitas pesquisas foram feitas nesta campanha mentirosas e as pessoas sabiam que era mentirosa, não é? Até pelas ações dos concorrentes. Vira meme, na verdade, né? Vira meme, vira piada. Então, a transparência que nós estamos buscando hoje, com a comunicação rápida e direta com o eleitor, passa também pela mentira da pesquisa e pela ferramenta da pesquisa. O Takeuchi também fala sobre pesquisas, vamos ouvir. Institutos de pesquisa.
Já faz algum tempo que a credibilidade desses institutos está em xeque. Nós temos números com discrepâncias enormes. Pesquisas feitas no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo período, ou no mesmo período, e que apresentam números divergentes. A impressão que nos dá é que a seriedade e a credibilidade foi jogada no lixo. Parece simplesmente uma forma de ganhar dinheiro em época de campanha política. E é triste saber disso. Parece que as coisas são assim, ó, você paga, eu vou lá, faço, te dou números favoráveis, beleza, e depois que as urnas são abertas, alguém vai se decepcionar. E essa é uma forma triste, muito triste, porque antigamente não existia isso, né? Hoje os números são manipuláveis, como tudo, aparentemente nos dias de hoje, são passíveis de manipulação. Não, vou fazer uma pesquisa por telefone, vou fazer uma pesquisa na esquina, e os números não batem. Como é que a gente vai confiar e pagar, e o candidato pagar para ouvir aquilo que quer ouvir, né? E aí fica aquela máxima, né? Aquele que me critica me ajuda a crescer, e aquele que me elogia vai acabar me levando para o abismo. E essa é a grande verdade. Então, hoje em dia a gente tem que ter muita cautela com tudo. Tá aí a palavra do nosso querido Takeuchi. A gente continua falando agora só sobre debates. Alguém queria fazer mais alguma colocação com relação às pesquisas? Não, eu creio que pesquisa ficou bem completo, Lima. Falando de debates, né, que eu acho que é muito importante, porque nós aqui no Grupo Cristal, nós fizemos 2 debates. Um que foi promovido pela Itanews e outro que foi promovido pelo Grupo Cristal. Eu creio que os debates são maravilhosos. Eles mostram a transparência, eles mostram programas de governo, a diversidade das ideias. Claro, se você parar para pensar, qualquer plataforma aceita programa de governo, mas você pode pensar exatamente, vamos lembrar da cadeirada que deu lá não é? Porque ali é a inteligência emocional que conta, não é? A inteligência, como é que o candidato vai lidar com as adversidades, com as pressões, com os questionamentos, com as responsabilidades que serão cobradas. Então, muito mais importante num debate do que plataforma de governo, né, plano de governo, na minha maneira de ver, é a inteligência emocional dos candidatos. Porque você trazer pronto, você ter uma equipe explicando para você o que você deve falar primeiro, falar depois, né, ter marqueteiro, isso virou moda. A nova política traz marqueteiros, né? A velha política já era mais em cima de um palanque, em cima de um caminhão, não é? Mas os debates, aquele que foge de debate é porque realmente tem medo do debate, não quer mostrar-se, né? Tem medo da verdade. Tem medo da verdade, é o que eu acho. Paulo, a importância do debate. Olha, aquilo que a Terezinha falou agora de pouco do Datena, o Datena é estourado, conheço bem ele. Eu acho que o debate, ele dá audiência quando acontece aquilo, sabia, Lima? Se o debate for morno, ele perde audiência, na minha opinião. Na minha opinião, ele perde audiência. Ele vai mostrar, como aconteceu aqui na rádio, Tere. Falou-se do plano de governo, estava muito bom, cada uma explicou aquilo que gostaria de fazer, mas quando começou a ficar quente o negócio, tenho certeza que a audiência aumentou. Nossa, nós chegamos a mais de 10 mil pessoas acompanhando, não foi, Adriano? Então o debate é importante, mas se ele for morno, quietinho, Pablo Marçal que mudou todo o esquema do debate. Hoje em dia, se falar em debate, tem que pensar em Pablo Marçal. É verdade. Não é mesmo? Porque daí mostra a inteligência emocional. Exatamente. Não é? Aí o controle da pessoa. E sem falar
naquele que está assistindo o debate, ele está praticando um ato cívico, porque ele está aprendendo a receber informações para poder decidir o seu voto. E está esperando um quebra-pau. Pode acreditar, é verdade. Agora, por exemplo, eu não estou assistindo, que não me interessa, o prefeito de São Paulo. Diz que está acabando com o tal do Boulos lá. Né? Não vamos falar sobre isso, que está em campanha ainda, né? Nós temos algumas limitações, mas Curitiba é uma situação que já está tomando conta do país inteiro, não é? Nós temos várias cidades que estão aí em ritmo de buscar ouvinte, telespectador e às vezes a própria direção da TV, porque dessa parte eu entendo pouco, incentiva o debate ser ríspido, ser daquele jeito que foi. Para pegar audiência. Gera audiência. As melhores audiências da televisão foram os debates. Agora, para a Prefeitura de São Paulo. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar o nosso mediador de debate, o Lima Júnior, fazer isso publicamente, porque normalmente depois que a pessoa vai embora dessa terra é que tem os elogios. Obrigado, mas Lima, você é de uma imparcialidade que nos dá orgulho, viu? A rádio, o Grupo Cristal de Comunicação tem orgulho de ter você conosco, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Veio pedir aumento agora, vozeirão, né? Elogiando. O homem tem uma vozeirão. O Matheus não falou ainda sobre a importância dos debates. Fala, Matheus. Então, com relação aos debates, eu acho que entra muito naquilo que eu comentei no primeiro bloco. Já estou me acostumando com rádio, hein? É dividido por bloco. Você está indo bem. No primeiro bloco, que é a questão de ter ficado mais humanizado com a rede social. Porque assim, os debates, os últimos, né, pelo menos até a última eleição, eram coisas muito ensaiadas, como a Terezinha mesmo comentou, a questão do marketing. Os políticos pegam o fundo eleitoral e contratam agências que dão aula do que você falar, o que você fazer, como se portar no debate, qual tom de voz usar. Então isso deixou um negócio assim muito homogêneo, o debate, parecendo quase que uma novela. Então quando foge, uma água com açúcar, uma água de chuchu, para lembrar do Alckmin um pouquinho, né? Então fica aquela coisa assim muito homogênea, sem graça, e isso não é de agora, isso já é de antes, tanto é que reza a lenda e anos depois se comprovou que a Globo naquela eleição que o Collor ganhou, chegou lá, abriu a camisa dele, jogou um pouquinho de água para ele ficar mais popular e parecer que estava suando como eleitor normal. Foi o que eu falei. Né? Então é um negócio ensaiado. E o povo não quer saber disso. Aí entra naquilo que eu comentei, a questão das pessoas quererem a verdade, de ver como a pessoa é, como ela se comporta. Né? Eu acho que isso tem que sair um pouco, porque a palavra já fala debate. Você espera ver um debate, você espera ver um confronto, não uma reunião para troca de receita. É isso mesmo. É o que o Pablo Marçal fez com o Datena. Sim. Ele provocou. Ele fugiu do padrão. E ele sabia que o Datena era esquentado. E aí tomou uma cadeirada. O Takeuchi também falou sobre a importância dos debates. Qual a importância dos debates? Sempre discutir as ideias é de extrema importância. O município, o estado, a União, ela tem diversas áreas de extrema importância para a população. Então, todas essas áreas que afetam diretamente a população, elas precisam ser tratadas com seriedade. Dessa forma, os candidatos devem levar para um debate propostas, não acusações. Apontar o dedo para esse ou para aquele, exceto em casos graves, não leva a lugar nenhum. O ideal são debates, já o nome já diz, né? Debate de ideias, de ideologia e de propostas. Isso que importa à população. Isso é o que interessa para a população. Muito obrigado, Takeuchi. Nós aproveitamos para abraçar os nossos amigos internautas em Itararé, Capão Bonito, Itapetininga, Valinho, os nossos amigos acompanhando a programação aqui da Clube, nosso debate. E a gente vai falar agora sobre nepotismo. O que vocês acham com relação ao nepotismo, Terezinha? O nepotismo é quando tem a contratação na gestão pública de pessoas que são parentes do gestor, né? E nem se importa com mérito ou com qualificação. Contrata porque é parente, porque é sobrinho, porque é tio, porque é primo.
E isso realmente, até a Constituição, a STF proíbe por meio de uma súmula vinculante que se faça. Então, é discutível e fica na pauta, porque nós tivemos isto agora com muita ênfase, não é? O nepotismo deve ser realmente uma preocupação de um futuro gestor que se diz de uma nova política, por exemplo, porque ele era praticado na velha política, não na nova, né? O que é nova? Isso que é o problema, só para ficar entre um pouquinho aqui falando de nova e velha política. O que é a nova política? Mais malandragem. É um jargão, né, que se está criando, buscando uma renovação em cima de uma nova política que nós temos que pagar para ver se acontece. Tem que ter mais transparência, tem que ter mais participação popular, tem que ser ouvido mais a comunidade, não é? Mas sem esquecer a sabedoria, a experiência da velha política. Porque lá na velha política, aí eu vou puxar minha mãe de novo, Paulina de Moraes, ela tinha conselhos. O conselho dela era extraoficial, era formada pelos donos das empresas de Itapeva, pelos donos do comércio. Ela já praticava o que se fala hoje praticar na nova política. E quantos anos já fazem? Não é? Então é só para fazer uma pincelada aí sobre isso. Paulo, quer fazer também? Eu acho que esse é um tema perigoso. Eu vou explicar por quê. Porque nepotismo no cargo de confiança não existe. Isso que eu ia comentar. O prefeito pode. No caso aqui Itapeva, né, de diretores cargo de confiança. O prefeito, por exemplo, aqui Itapeva tem um irmão dele que trabalha na prefeitura também, é secretário. E não é considerado. Oi? Tem o primo também. O primo. O secretário jurídico é primo. Rodrigo Tassinari é então, primo. não é nepotismo. Eu acho perigoso. Nepotismo, o que vem a ser nepotismo, então? Já solta nome. Terceiro grau. Terceiro grau. É até terceiro grau. A partir de terceiro grau. Né? Parentes até terceiro grau não devem. É questionável realmente, não é? Eu Por acho causa que, dos cargos de confiança, mas pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, não deveria. Digamos assim, é imoral. Pode, e não proibido. Pode até ser, se você considerar a produtividade, né, a qualificação da pessoa, o mérito da pessoa, mas aí tem a Câmara de Vereadores que pode atuar nisso, concorda? Não sei. A Câmara de Vereadores não pode ficar omissa só para aprovar nomes de rua e homenagens, não. Mas sempre estão omissos a tudo. Mas agora é chegado o momento da gente cobrar um novo zoneamento para a cidade, porque antigamente o Jardim Ferrari, por exemplo, era o final da cidade. Então era um exemplo que eu estou dando. Era um bairro residencial. Hoje já tem Mont Blanc, tem aquele outro, como é que chama? América. Jardim América, o Jardim Europa, Ouroville, não é? Então ali já deveria ser algumas coisas, e já acontece, porque nós temos farmácia lá e tudo mais, serviços voltados para a saúde, por exemplo. E não existe essa preocupação hoje numa Câmara de Vereadores como a nossa. Não pode a cidade ficar amarrada, né, nesse desenvolvimento. Ela tá crescendo, independente disso, apesar disso. Na realidade, não dá para entender, 10 vereadores foram reeleitos. Nós vamos fazer um outro programa desse? Vamos ter que fazer, né? Porque do jeito que tá. O Matheus falando sobre nepotismo, fala aí. Então, Matheus. eu acho que o grande debate com relação ao nepotismo a nível municipal é como o Paulo comentou, é uma questão legal em muitos pontos, porque quando a gente fala de cargo de livre nomeação, que é o que a súmula proíbe, é que direito eu gosto um pouquinho, tem que se entender que secretário municipal não é considerado, para fins legais, isso, ele é considerado um agente político, e para agente político não existe o nepotismo, então pode. Agora, como a Terezinha muito bem colocou, a questão da nossa Câmara Municipal, ela pode sim fazer alguma coisa. E o que ela pode fazer? Você pode, a nível municipal, colocar na lei orgânica municipal que em Itapeva não pode você ter secretário que seja parente até terceiro grau do prefeito, por exemplo. Então a Câmara ela pode criar regramentos para os cargos que a nível federal, por exemplo, ainda não exista.
porque você está fazendo a sua gestão de escolha. Então a Câmara poderia sim fazer alguma coisa, mas não faz. Qual é o motivo? Acredito que é porque ali a maioria dos vereadores são base hoje em dia do prefeito, né? Do atual prefeito, futuro ex-prefeito, ainda bem. Mas que não, você já, né? Tô me soltando, comecei a me soltar agora. Né, Lima? Agora já tô me soltando já. Já tá solto. Então a Câmara poderia. Então, mas você acha que na atual Câmara, que a maioria dos vereadores não quiseram caçar o prefeito com todos os motivos que teve para ele ser caçado, você acha que iriam aprovar uma lei para tirar o primo e o irmão dele? Não, até porque ninguém queria o Rodrigo de volta na Câmara. Também tem essa, né? Mas nós vamos voltar aqui e nós vamos encerrando já, né, Lima? Terezinha, eu gostaria de abraçar os nossos amigos em Capão Bonito, o pessoal lá da Cúpula TV, o podcast, inclusive fazendo um convite para você, viu, Tere, para estar lá no podcast A Cúpula TV em Capão Bonito. Com certeza um abraço irei. Para todo mundo lá. A partir de agora eu estou voltando para essa vida de jornalismo e que me encanta muito, mas foi uma fase difícil que eu passei, já passou, não é? Eu quero aqui agradecer, viu, Lima? Mas antes de agradecer, Tere, eu quero, aliás, o ouvinte quer, né? O Vanderlei Benfica, ele quer saber de vocês qual a expectativa com a nova administração a partir de janeiro, com os nossos novos nomes que estão surgindo para compor esse time que assume a partir de janeiro. Então, a opinião de cada um com relação à nova administração. Quem vai primeiro? Pode ir, Matheus. Matheus primeiro, vai lá, Matheus. Então, eu, né, publicamente declarei meu voto, meu apoio a Coronel Duque, porque eu entendia que na eleição que a gente tinha, no atual cenário que a gente tinha, 2 candidatos era certeza de ter veneno no copo. A Duque tinha a chance de ter veneno ou não ter veneno. Então, logicamente, eu ia naquilo que me dava uma expectativa de futuro, uma expectativa de sobrevida, uma expectativa de melhora. Mas, expectativa, né? A certeza a gente só vai ter quando realmente de forma oficial ela colocar os nomes, né, de quem será seus secretariados, de quem será os seus diretores. Até lá eu prefiro não criar puramente conjectura para não cair exatamente na questão de um fake news, né? Por exemplo, ela vai nomear tal pessoa, e se ela não nomear? Né? Então, logicamente, se por uma questão de credibilidade, eu prefiro não comentar sobre possíveis nomes. Né? Os nomes que a gente tem certeza até agora, que ela nomeou, são os a equipe de transição, que são 4 membros. Um nome já era esperado, que era o Oséias Campolim, né? Teve com ela desde o começo. Ali dos outros 3 nomes realmente me surpreendeu, já que um é irmão de um presidente de partido ligado a um dos outros candidatos, ligados ao GE, que é o Vitor Rancon, irmão do Tutu, que é o presidente do Partido Novo. Outro é o Marcelos, porque já é advogado da prefeitura, é ligado ao atual governo, já teve algumas situações ali dentro da prefeitura, então me surpreendeu. E o outro nome é o Márcio, que apesar de que no meu segundo casamento foi meu padrinho de casamento, mas foi o secretário de finanças do final da gestão do Roberto Comerão, depois que o Alceu saiu, lembra dessa, né? Saiu para ir trabalhar na Jundiá. Aí o Márcio assumiu. E que o Roberto não teve um bom final de gestão orçamentária na prefeitura, né? A prefeitura chegou a ficar meio período fechado porque não tinha dinheiro para pagar tudo que tinha os custos. Então me surpreendeu um pouco porque dá a impressão daquilo que, né, de estar voltando à velha política dos acordos, vamos trazer o irmão do presidente do Novo para tentar angariar os 2 votos que o Novo tem na Câmara no futuro. Então me surpreendeu um pouco, mas ainda mantenho as expectativas, até porque eu não torço contra Itapeva e nunca torcerei contra Itapeva. Então sempre vou manter a expectativa de melhora. Obrigado pela pergunta. Como é o nome dele? É o Vanderlei Benfica. Vanderlei, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que a nova política é a Adriana Duque, a nova prefeita de Itapeva. Eu acho que ela e o Genesi vão fazer uma gestão muito boa. Eu acho que não tem como errar. Errar, como diz um amigo meu, errar todo mundo erra, mas procura-se fazer o melhor, não é? E como você falou, como é o nome daquele advogado lá? Marcelos. Esse Marcelos, também não entendi por que ele está lá na equipe de transição da prefeita, não é? Eu acho que ele não deveria estar lá. E o resto do pessoal eu gosto do Rancon, eu gosto do Márcio. O Márcio é bacana, meu vizinho, era pelo menos meu vizinho.
Então, eu acho que tá indo bem, menos com esse advogado aí, que na minha opinião ele torce pro lado contrário. Mas tá tudo bem, eu espero que seja um bom governo. Tere? Eu já tenho um pensamento um pouquinho diferente do Paulo. Eu acho que o Marcelo tem capacidade. A Itapeva não tem procurador, né? E ele fazia o papel de procurador. Então, ele estar numa transição vai mostrar tudo aquilo que falta Itapeva ter na parte jurídica, na minha maneira de entender, sabe? Nós não temos um procurador, nós não temos legislação para painel digital. Por você ter uma ideia, isso eu vivi pessoalmente. Meu filho tinha um painel digital e era cobrado, e é cobrado tributo por CNPJ que roda igual um outdoor. Outdoor é um fixo. Um painel digital tem lá 15, 20, 30 CNPJ, então fica inviável você tocar. Então isso é um trabalho para a Câmara de Vereadores. Deveria, na verdade, ser cobrado baseado enquanto a empresa está ganhando, né? A empresa cobrou isso, declarou isso de ganho e paga. Então, mas ISS nesse caso, não seria imposto sobre serviço, né? Porque o dono do painel está prestando um serviço. O Matheus falou que esse moço aí, eu também não conheço, nem nunca vi na vida. Ele faz parte da prefeitura e ele estava na transição junto com a prefeita. Está na transição. Eu sou mais cautelosa e ainda vou esperar as nomeações. Me surpreende, sim, secretários vindo de outros mandatos, como o caso do Roberto Comeron e de outros. Mas, por sinal, o Márcio também agora era o atual financeiro do Wellington, em Tararé. Então, mas aí entra aquele ponto que eu falei da experiência, não é? A nova e a velha política vão estar sempre caminhando juntas. Não tem como você fazer uma transição eliminando a outra. Agora virou um discurso de campanha, virou a renovação para poder ter voto. Sim, virou sim. Não só aqui em Itapeva. Virou em várias cidades. Agora, isso aí não deve ser considerado, e sim considerar, na minha maneira de ver, depois de nomeados os secretários e o resultado que eles trarão, não é? Eu acho que eu acho que a Adriana, a Coronel Duque, ela vai ter que tomar muito cuidado nessa transição, porque muita coisa, como sabemos, está errado lá. Então ela vai ter que abrir o olho, os dois olhos, a respeito disso. Mas nós estaremos não aqui, deixarem Paulo, encobrir. Viu? Você vai poder fazer uso da rádio, o Matheus, ele é um ativista. Já estou me despedindo aqui, quero agradecer ao Matheus, ao Paulo, ao Lima, ao Adriano, ao Furlan, não é? Nós temos aqui uma equipe que está atrás da nossa fala, não é só falar, não é? Nós temos aqui uma equipe e nós estamos falando aí para Capão Bonito, Itararé, Piaí, para uma região enorme, e graças a Deus que nós temos essa ferramenta e que vai estar à disposição, sim, das pessoas ativistas, idealistas. Hoje nós tivemos aqui participando do programa pessoas que falam por vários segmentos políticos, né? O Tião Loureiro não falou, não sei o motivo, mas ele gravou, não vai faltar oportunidade. O Tião, nós tivemos uma dificuldade no centro de produções. Tivemos um probleminha aqui com um probleminha técnico aqui, Tião, viu? Mas eu quero agradecer e dizer o quanto é importante você estar conosco nos futuros debates. Nós teremos aqui programas como este, não é? Que terão convidados diferentes. Nós vamos falar sobre o camelódromo, nós vamos falar sobre o Santa Saúde, que não está conseguindo a portabilidade. O Paulo tem uma experiência nisso, vai poder falar, se gravado ou ao vivo, isso depende muito dos convidados. Nós vamos falar de temas que vocês podem sugerir para nós, tá bem? Nós queremos trazer o prefeito Mário aqui para falar sobre o camelódromo, que foi um tão atacado na campanha e tudo mais. Nós queremos que ele traga a versão dele e você que vai estar nos ouvindo vai poder passar a sua versão. E assim será. Nós teremos vários temas. Será às quartas-feiras, né, às 17h, ou aqui ao vivo, ou ali no Centro de Produções, mas nós queremos a participação de vocês. Hoje, muito obrigada ao Matheus, né, idealista, ativista político, não é, jovem. O Paulo e eu, que já somos de uma outra geração. Analógicos. Eu já virei digital, eu estou aprendendo.
E ao Lima, ao Adriano, Furlan e a toda a equipe aí da rádio que nos acompanha e permite que a gente fale com vocês, tá bem? E a Deus, sempre Deus que está na nossa frente. Obrigado, um grande Tere. abraço. Obrigado, Tere. Paulo, suas considerações finais. Para não gastar muito seu tempo, muito obrigado, boa noite aos ouvintes. E estamos aí, o dia que precisar é só nos chamar. Obrigado, Paulo. Matheus Cedeira, obrigado por ter vindo aqui. Fique à vontade para falar. Ainda tô meio perdido ainda, viu, Lima? nada, Mas você gostei, viu? Só senti falta do fone de ouvido, viu? Gostei desse negócio de ficar com o foninho aqui. Próxima vez o a próxima vez eu vou querer um, hein? O pessoal da staff aí. providenciar para você um fone. Mas também quero agradecer a Terezinha por esse espaço, né? Para mim ainda é um pouco novo, né? Essa coisa do ao vivo, eu sou acostumado com a internet, é onde eu gravo, não gostei, regravo. Então, ao vivo ainda me deixa com um friozinho na barriga, viu, Terezinha? Mas vai sempre Fica. ter. O Paulo também, que é... Você é primo ou é tio do meu irmão, Paulo, afinal? Eu sou primo do teu. Primo, né? Primo do Didi. Sou primo do Adilson. Do Adilson, é. Primo em segundo grau do Didi. Aproveitar também e mandar um abraço que agora pro meu irmão, agora eu citei ele, tem que mandar um abraço. E pra Wanda. Pra minha mãe também, a dona Wanda Cerdeira. Fez uma mulher brava, viu, Lima? Fogueira, pô. Vou pro vizinho, pra quem mais eu tenho. Só pro Mário que eu não vou mandar. Mas eu mando pro prefeito Mário e pra todo mundo. Eu também mando. Um abraço, Mário. Deixamos claro, hein? Quem mandou foi eles, não eu. Muito obrigado a todos que participaram, que nos acompanharam pela live também, aqui pelos 93.5. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 16h30, Tere, vai ter que chegar mais cedo, viu? Nós temos encontro marcado falando sobre o que aconteceu. Santa Saúde, o que aconteceu com a Santa Saúde de Itapeva. Não perca!